Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus, graça e paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Queridos, hoje eu quero ministrar ao coração dos irmãos algo muito intenso, muito profundo, algo que Deus colocou no meu coração há 2 semanas atrás, mas que hoje era o tempo de nós sermos ministrados por isso. Nossa igreja, não sei se você espiritualmente está percebendo, mas a nossa igreja está vivendo um momento muito profético da parte de Deus. Nós temos orado para que venha um reavivamento sobre a terra, nós temos orado para que a glória de Deus inunde a terra, e é tempo de nós vivermos o melhor de Deus. Você pode dizer bem alto, fala assim: é tempo de eu e minha casa vivermos o melhor de Deus. Sabe, você a partir de hoje não deve aceitar mais para a sua vida nada mais do que uma vida vencedora. Cutuca quem está do seu ladinho aí e fala assim: você é vencedor em Cristo Jesus. Sabe, é tempo de viver o melhor no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua célula. E a partir de hoje não duvide que Deus tem promessas para a sua vida. Não é uma promessa, são várias promessas para a sua vida. E Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus. Você não fechará os olhos sem que todas as promessas que Deus tem para a sua vida se realize em Cristo Jesus. Eu quero declarar essa palavra profética que Deus declarou no meu coração. Eu vou declarar em todos os cultos, até meu último suspiro, que as promessas que Deus tem para você, todas irão se cumprir, nenhuma irão se frustrar em Cristo Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Aleluias. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 1 em diante. E o tema de hoje é marchar, decisão para quem quer conquistar. Ou seja, marche e conquiste. Amém? Glória a Deus. E Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi e Arote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Diga comigo assim: a perseguição me faz avançar em Deus. De novo, a perseguição, ela me faz avançar no Senhor. Quantos aqui estão sendo perseguidos nesses dias? Sabe, você vai ser perseguido, mas a perseguição vem para avançar você no propósito que Deus tem para a sua vida em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavalarianos e os seus exércitos, e os alcançaram, acompanhados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por
não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tirasses assim, tratasses assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluias. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que dê revelação da palavra. Pai eterno, Pai de amor, nós glorificamos o santo nome. Te bendizemos e te adoramos, porque Tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso, misericordioso e abençoador. Pai, que o Senhor nessa manhã libere sobre cada irmão aqui presente, aqueles que estão nos assistindo, também libere na casa e no coração daqueles que vão nos assistir daqui por diante. Que o Senhor libere espírito de revelação, revelação da Tua palavra, Pai, para que eles possam ter essa palavra como um rema no coração deles, para que flua e venha encorajar, venha inspirar a fé, venha impactar os corações e trazer transformação em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, quando nós lemos o Velho Testamento, nós temos que ter sempre a ideia que o Velho Testamento é a sombra das verdades espirituais para nós hoje. Então esse texto nos fala sobre o povo de Israel, e hoje nós somos os Israel de Deus. Diga comigo: eu sou o Israel de Deus. Então todo aquele que nasceu de novo, né, como o Senhor falou no João capítulo 3 verso 16, né, que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos, não mais Israel. No Velho Testamento era Israel, agora no Novo Testamento é para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então nós que aceitamos a Cristo como único Senhor e Salvador, nós somos agora o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. E essa palavra para mim e para você, essa palavra veio para nos encorajar, para nos inspirar, para nos motivar e também para impactar os nossos corações. Porque há algo que o inimigo está fazendo nesses dias, eu tenho orado por isso, depois eu vou mandar mensagem nos grupos. Há um ataque maligno sobre nós. Sabe, nós estamos tocando no coração de Deus, e o diabo tem visto isso, porque as nossas orações têm subido, o nosso clamor tem chegado até o Senhor, para que Ele reavivasse a terra novamente. E o diabo está vendo isso, mas todas as investidas dele já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. O Senhor já está liberando coisas sobre nós. Por isso que hoje nós estamos vivendo um momento muito profético nas igrejas. Não é a pandemia que está atrapalhando as igrejas, mas sim algo profético que Deus está liberando sobre as igrejas, para crescer, para avançar, para ir adiante. Por isso a perseguição viria, como a perseguição veio no povo de Israel. Faraó foi endurecido no seu coração por quem? Pelo Senhor, para que levasse o povo a viver a glória dele, porque abrir o mar representa a manifestação da glória de Deus, o milagre representa a manifestação da glória de Deus, o livramento representa a manifestação e o poder de Deus agindo na terra, mas veio por meio da perseguição. Então quando eu falando com Deus, Deus falou: vocês estão debaixo de um ataque maligno, de uma pressão muito grande. Eu disse assim: nós vamos avançar agora. Agora é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós crescermos, é tempo de ir além. E quando nós vemos no texto, a narrativa, ela nos fala de um momento muito importante para Israel,
Ela fala sobre a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Sabe por que você está sendo perseguido? Porque Deus está te libertando e te levando a coisas muito maiores em Cristo Jesus. Sabe, as pessoas que te criticam, elas só estão te impulsionando. Então quando vem a crítica, o que nós fazemos? Nós oramos mais, nós buscamos mais, nós entramos mais, ficamos mais tempo na presença do Senhor. E isso nos impulsiona a ir além, porque Deus começa a revelar coisas profundas dentro de nós. E esse texto também nos relata mais a história como 400 anos que o povo de Israel ficou escravo nas mãos dos egípcios. E Deus, ele vem, usa um homem chamado Moisés para tirar o seu povo da terra do Egito. E ali, quando o povo sai da terra do Egito, ele sai com aproximadamente ali 2 milhões de pessoas. Eles caminham através do deserto, no deserto ali, e Deus todos os dias de manhã faz descer dos céus a provisão, o maná, que eles iam se alimentar. E Deus falou: olha, que seja só por hoje, comam tudo, porque amanhã tem mais. E tem gente que fica com medo de acabar, amanhã não ter mais alimento, não ter mais provisão, não ter dinheiro para pagar a conta. É um medo que atrapalha. Mas aí Deus fala para você hoje: amanhã tem mais provisão, em nome de Jesus. Sabe, não tenha medo, amanhã o Senhor vem, derrama a provisão em Cristo Jesus. E ali o povo de Israel caminhando, eles olham para trás, porque Faraó, ele endureceu o coração, o Senhor endureceu o coração dele, ele foi atrás do povo, ele queria exterminar todo o povo. E aí eles vêm de frente com o mar, não tem para onde ir, não tem saída. Eles estão numa situação muito difícil, um momento muito desesperado. Para onde eu vou? Se eu entrar no mar eu morro afogado, o mar vai me engolir. Se eu voltar, Faraó me mata. E quantos de nós que estamos aqui e os que estão nos assistindo se veem hoje num beco sem saída? Mas o mais interessante é que Moisés, quando tirou o povo do Egito, Moisés levou eles ali para tão sonhada liberdade. Você, quando aceitou a Cristo, você aceitou a Cristo para tão sonhada liberdade, viver com o Senhor na eternidade, ter a vida eterna, ter a salvação eterna e viver aquilo que Cristo iria viver, porque Ele substituiu o nosso lugar. Então Ele sofreu no nosso lugar para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida. E nesse momento de liberdade, você começa a caminhar e chega num lugar que você fala: poxa, aceitei a Cristo, estou na igreja, eu trabalho na igreja, eu faço as coisas na igreja, eu oro, eu tenho uma vida de consagração ao Senhor, e estou sendo perseguido, eu não vejo mais para onde correr. E aí bate o medo, bate o desespero, e aí você olha à frente, não tem para onde ir, você olha para trás, você vê alguém te perseguindo, alguém te criticando ali, né? E ali o povo estava na mesma situação. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Então o que eu faço? Eles começaram o quê? A clamar. Quando nós não sabemos para onde ir, o que nós fazemos? Clamamos. Mas nesse momento, nessa situação que nós estamos vivendo, de quase, estamos indo para o 7º mês de pandemia e não sabemos quando isso vai parar. E olha que interessante, esse povo de Israel, eles estavam lá na mesma situação. Para onde vou? O que eu faço? Tem muito crente perdido por aí, parado, inerte, passivo, esperando algo acontecer natural para ele se mover espiritualmente. Mas a Bíblia diz que quando o povo clamava, chegaram até Moisés, falaram: Moisés, e aí? O que nós vamos fazer? Moisés fez o quê? Foi lá nos pés do Senhor. E aí, quando ele orou ao Senhor, o Senhor falou assim: por que clamas? Diga ao povo que marche. Fala para quem está perto de você em casa e aqui, fala: por que você está só orando? Não é tempo de orar mais, é tempo de marchar.
Essa foi a resposta de Deus a Moisés e ao povo, e a resposta para nós: até quando nós vamos ficar sentados a pandemia passar? Alô? Desperta, tu que dormes nessa manhã. Até quando nós vamos ficar olhando as coisas acontecerem sem nós, com poderes espirituais que operam em nós por meio de Cristo Jesus? Vamos ficar olhando o tempo passar. E já se passaram 6 meses e um pouquinho, é isso? Desde março até aqui, nós vamos para 7 meses. E muitos crentes parados. Mas sabe qual foi a resposta do povo naquela época? Aquela direção de Deus para Moisés, em meio à indecisão, em meio à dificuldade, em meio a não saber a respeito do futuro, o povo ali reagiu com medo. Como é que o povo está reagindo hoje? Alô? Não tem medo de ir no mercado, não tem medo de pegar fila de banco, principalmente da Caixa Econômica, não tem medo de pegar ônibus, mas tem medo de vir na igreja. E a resposta para você hoje de Deus, eu sei que é dura, mas às vezes nós temos que ser chacoalhado pelo Espírito Santo. A resposta é: marche. Não é tempo mais de clamar, é tempo de marchar. É tempo de se levantar onde você está e orar ao Senhor, pedindo direção para o que você deve marchar. Mas é tempo de fazer, não é tempo de esperar. Porque nós vamos aprender hoje, nessa manhã, que tem coisas que é a responsabilidade de Deus, mas tem coisa que é a nossa responsabilidade. Sim ou não? E ali o povo, eles reagiram quando Moisés falou: olha, a direção de Deus é que nós entremos nas águas. E águas fala do que? De sobrenatural. As águas falam do que? Do desconhecido. A água fala do que? De coisas maiores. Porque a água dá o que? Vida. Sabe, quando nós olhamos para o que Moisés estava falando para o povo agora, que era a direção de Deus, nós vemos lá em Êxodo, no verso 9 em diante, diz que o povo ficou atemorizado e clamou ao Senhor. E ainda deram resposta errada, ainda disseram assim: seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos. Vocês disseram a gente que era escravo para morrer no deserto. Ainda foram muito indelicados, ainda foram mal criados, como dizia minha mãe, com Moisés. Porque Moisés falou assim: chega de clamar, vamos andar em direção ao mar, que o mar vai se abrir. E hoje Deus vai nos dar um livramento. E o povo fez o quê? Melhor seria nós ficarmos ali vivendo no Egito, sendo escravo do Egito. Ainda fala para Moisés assim: é por isso que você nos trouxe para o deserto, porque lá no Egito não tinha sepulcro para nós morrermos, e você nos trouxe para morrer aqui. Muitas vezes nós falamos isso para o Senhor, falamos para o Senhor: Senhor, o Senhor nos fez te servir para morrer aqui? É assim que eu vou morrer? E aí Moisés fala: vamos marchar. Mas nós temos que aprender nesta manhã que o medo é o assassino da fé. Sabe, o povo, ele começou ali a murmurar, ele começou a bater de frente com Moisés, fez-nos sair do Egito, nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto. Alô? Sabe, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque aquilo que nós falamos são sementes, tanto para o bem quanto para o mal. E ali o povo não estava apenas murmurando, não estava apenas reclamando, eles estavam culpando Moisés pelos problemas. Agora nós temos um problema, Moisés. Quando nós tínhamos falta de comida, você orou e Deus trouxe o maná dos céus. Quando faltou água, você foi lá, tocou a rocha nos deu água. E agora nós estamos aqui diante desse mar por culpa sua, Moisés. Era a sua culpa, Moisés. Sabe, como seres humanos, temos os hábitos sempre de culpar os outros pelos nossos problemas.
Eu vou dar um exemplo aqui que é uma brincadeira que minha esposa sempre faz, né? Só uma brincadeira, uma analogia para você entender, né? Ela fala assim para mim: amor, engordei 1 quilo, culpa sua. Não foi ela que comeu, fui eu que fiz a comida, né? E eu falo para ela assim: amor, eu fiz a comida, mas quem comeu muito foi você, não fui eu. Então nós temos sempre essa dificuldade de culpar os outros a respeito do nosso problema. Mas aí a culpa veio quando Moisés disse para o povo para marchar, que o mar ia se abrir. E ele disse mais, ele falou: o mar não só vai se abrir para nós passarmos, o milagre não vai vir apenas para nos trazer livramento. Está vendo os egípcios que hoje vê? Nunca mais os vereis. O que Moisés estava falando? Além de nós passarmos aqui pelo mar, Deus vai nos dar o livramento, nós vamos chegar do outro lado, ninguém vai morrer, mas os egípcios vão morrer. Os nossos inimigos vão morrer pelas águas do mar. Sabe, nós podemos decidir entre ficar com medo, reclamar, criticar, culpar as pessoas pelos nossos problemas, ou podemos tomar hoje uma decisão de marchar, de enfrentar os desafios com fé e coragem, e vermos o mar se abrindo e sermos livres dos nossos inimigos. É o poder da decisão. A sua decisão hoje pode mudar a sua história, pode mudar a história dos seus filhos, dos seus netos, dos bisnetos, dos tataranetos, dos tataratataratataranetos. Uma decisão apenas pode mudar toda a história de uma geração. Como foi a decisão de Raabe. Raabe na Bíblia diz que era uma prostituta, e ela vivia literalmente em cima do muro. Por que ela morava em cima do muro? Porque todas as prostitutas naquela época, elas eram rejeitadas pelo povo. Então lá em cima ela tomou uma decisão, que os espias foram lá espiar a terra, e ela guardou os espias, escondeu eles, colocou um fio de escarlate sobre a sua janela, e ali ela mudou uma decisão, mudou toda a sua história. Ali ela teve a sua salvação, ali ela começou a corrigir sua vida, ela mudou a sua trajetória, deixou de ser prostituta e se tornou uma serva do Senhor. E o Senhor acrescentou um marido, um rei chamado Salmão, e ali esse rei com Raabe deram à luz a genealogia de Davi, que deu à luz a genealogia de José, que era pai de Jesus. Uma decisão mudou a história de toda uma geração, e uma decisão sua hoje pode mudar a história não somente sua, mas de toda a sua geração. Mas no verso 15, Deus começa ali a repreender a inércia do povo. Então o que é inércia? Inércia é aquilo que nos faz ficar parado, empacado, paralisado. E muitas pessoas diante de situações difíceis ficam parados e paralisados. Então você já não passou por situações delicadas que deixou você ali paralisado? Paralisado quer dizer que você não vai para frente e nem para trás. Sabe, o povo estava naquela situação ali. Deus começa a repreender a inércia, porque às vezes a desculpa para nós tomarmos decisão é ficar orando. Tem uma decisão que você tem que tomar que é muito séria, e você fala o quê? Vou orar. Às vezes realmente temos que orar, buscar uma direção em Deus, porque não temos direção para tomar aquela decisão. Na maioria das vezes, e principalmente nesse momento, Deus está falando: não é mais tempo de orar, não é mais tempo de clamar, é tempo de marchar. Sabe, Moisés, ele levou o povo seguindo a nuvem que Deus enviou para guiá-los, e eles pararam diante do Mar Vermelho. E o povo começa a reclamar. E diante daquela situação toda, eles viram o faraó vindo com todo o seu exército, e à frente o Mar Vermelho, e eles ficaram parados, inertes e reclamando, colocando culpa no Moisés, colocando culpa em Deus. Quantas vezes nós não culpamos a Deus porque deixamos de tomar
a decisão certa que devíamos tomar e não tomamos. E ali o povo estava na mesma situação. E nesse momento, Deus vem e exorta o povo. Porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Chacoalha quem está do seu ladinho aí e na sua casa. Fala, é tempo de se mover. Se você quiser falar mais bonitinho em inglês, fala move your body. Ou mova o seu corpo. É tempo de mover. Por que tempo de mover? Porque nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos o povo da fé, não somos o povo do desencorajamento, nós somos o povo daqueles que diz, vai dar certo, porque o Senhor é contigo, vai em frente, há um favor sobre a tua vida, a glória está sobre você, tem uma promessa sobre você, tem uma palavra de Deus dizendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Prossiga, avante, pode ir, que Deus é contigo. Nós não somos o povo de, não, tá certo, irmã, é lockdown, fica na sua casa, com a sua família, não precisa ganhar ninguém para Jesus, o tempo está passando, fica tranquilo. E essa semana que passou, eu fui visitar uma família, e a mãe daquele rapaz, ela disse assim para mim, perguntei para ela, falei, irmã, como é que você tá firme na igreja? É uma senhora. E ela falou assim, pastor, a minha igreja fechou. Eu falei assim, como fechou? Fechou assim, o pastor está lá fazendo uma live lá dentro, para vocês terem uma palavra, para o rebanho dele ter, né, uma direção a caminhar. Não, pastor, ela fechou. Eu falei, mas o prédio é próprio. Não, pastor, eles não estão fazendo nem culto, nem live, não estão fazendo nada. Eu falei, e você, irmã? Eu fui lá, corri, pedi a carta para o pastor, e já estou em outra igreja já faz 3 meses. Então, enquanto o povo está orando, clamando, a irmã fez o quê? Eu preciso se mover. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a igreja não se move, começa a se mover você. Sabe, Deus é contigo. Vai adiante, vai fazendo, vai pedindo direção para Deus e fazendo. Mas o que nós não podemos fazer é ficar inerte, porque Deus repreende a inércia dizendo, o que vocês estão fazendo aí parado? Lembra Elias com depressão dentro do monte? Elias estava lá dentro da caverna e Deus, e ele, Senhor, tenho te servido, e aí, Senhor, todos os seus profetas já morreram, tinha ainda 7.000 vivos ainda, e ele achando que ele era a única bolacha do pacote. E Deus se compadeceu da última bolacha do pacote. Deus falou, não, Moisés, tá bom, já que você está com depressão, hein? Descansa, dorme, meu filho, fica mais um pouco, não tem problema. Qual foi a resposta para o Senhor naquele momento? Que fazes a eles? Sai daí, Elias. Vai ungir o rei Jeú, vai ungir Eliseu, seu sucessor, enfim, sai daí, Elias. Que ele disse, marche. Se movimente, eu tenho uma obra para continuar, eu tenho algo para fazer na terra, eu quero derramar a minha glória mais intensa, mas eu preciso que você marche, Elias. Deixa eu cutucar você nessa manhã, de janeiro até aqui, quantas vidas você ganhou para o Senhor Jesus? Pastor, mas a pandemia, eu vou falar uma coisa para você, eu fiquei 11 dias no hospital, eu ganhei 3 pessoas para o Senhor Jesus em 11 dias. No meio da pandemia, contaminado, cheio de tubo, cheio de, como é que chama aqueles negocinho que põe para receber soro, catéter, né? É isso mesmo? Cheio de catéteres, deitado, mas a boca coçando, a boca não parava. Aí eu vi uma senhora com a santa na camisa, assim, na blusa dela, enorme, vinha desde o pescoço até embaixo. Falei, agora, eu estava meio grogue, meio pancado da cabeça por causa da anestesia. Cheguei junto dela, falei assim, você sabia que Maria na Bíblia não fez nenhum milagre?
Ela regalou uns olhos assim para mim, mas eu metralhei a Bíblia nela rapidinho, não deu nem tempo dela contra-argumentar, e cheguei no final e falei assim: agora só tem que chegar a Deus por meio de Cristo. Ela falou: é verdade. Falei: então vamos orar comigo. Aí ela aceitou a Cristo ali. Sabe, é uma coisa muito poderosa, porque o inimigo, qual é a função do inimigo? Paralisar a obra que Deus tem na sua vida e esfriar a sua fé. Quando a gente vem no culto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reacendendo e botando mais fogo na nossa fé. É isso que nós precisamos ter em mente hoje, como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo, é sair da inércia, parar de ficar parado, acomodado, porque é bom ficar em casa, não é? É bom ficar sem fazer nada, sim ou não? Às vezes, a maioria das vezes, e tem muita gente que não gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu tenho formiga na perna. No entanto, quando eu saí do hospital no dia 3, no dia 10 eu estava pregando aqui de manhã, pregando lá, e a médica falou assim: como? Eu falei: não sei, doutor, eu não gosto de ficar parado. Chorava. E aí quando os médicos falavam, estava com a minha esposa, falava assim: não, é 60 dias de molho. Aí eu chegava em casa e falava para ela: eu não vou tomar esse remédio, eu não quero ficar em casa grogue, eu não vou ficar parado. E chorava. E não fiquei parado, e Deus tem honrado a gente até agora. Estou super bem, graças a Deus. Deus é muito bom. Então Deus disse àquele povo, e diz para nós hoje: porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Então meu apelo para você nessa manhã, para você que está em casa, para você que está aqui: saia da inércia, da paralisia da prática da oração. Tenha momentos de oração com Deus, peça direção para Ele, para que você possa se mover. Sabe, saia da inércia da prática da leitura bíblica. Tem muito crente que tem dificuldade de ler a Bíblia, sim ou não? Então ore com o Senhor: Senhor, tira todo o sono, me dá sede e fome pela Tua palavra. E vai, mas não é assim, fica esperando a sede e a fome chegar, não. Já abre a Bíblia e já começa a ler qualquer coisa da Bíblia. Você vai ver que Deus vai começar a trazer fome e sede dentro da sua vida. Sabe, saia da inércia da prática do bem. Pratique o bem para as pessoas. Sabe, a Bíblia diz que aquele que pratica o bem no seu tempo vai colher. É bom a gente praticar o bem. Sai da inércia do serviço ao próximo. Sabe, tem muita gente precisando de uma ajuda, e você sabe que precisa de ajuda, vai lá, ajuda. Isso também faz parte da obra de Deus, de dar um bom testemunho ao Senhor. Sabe, saia da paralisia de frequentar os cultos, de frequentar atividades da igreja. Sabe, sai da inércia. Deus está te convidando hoje para sair do sofá, para sair da sua cama, para sair do leito do hospital. Deus está dizendo: agora é tempo de marchar. Levante e marche na direção do Senhor. Sabe, participe, caminhe com o Senhor, com os irmãos, creia na palavra do Senhor, trabalhe para o Senhor com amor, com zelo, com paixão. E eu quero compartilhar também um exemplo aqui de alguém que aconteceu tantas situações ruins que nunca aconteceu na minha vida e não vai acontecer na sua e nem na minha também, que é Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó? Então Jó, lá no capítulo 1, o diabo chega diante do Senhor e diz para ele: eu duvido, se o Senhor tirar tudo que ele tem, se ele vai continuar te servindo, porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro diante do Senhor. E aí o Senhor fala assim: tá bom, pode ir lá fazer o que você quiser, menos tirar a vida de Jó. E lá no verso 20 de Jó, capítulo 1, a partir do verso 20, diz assim: ao ouvir isso, o que ele ouviu? Aqui, até aqui. Ele ouviu que os seus 6 filhos haviam morrido. E tudo aconteceu praticamente num dia só. O que é? Ele ouviu isso. Ele ouviu que toda a sua fortuna tinha se acabado em um único dia. E aí, depois de ouvir tudo isso,
E ouviu também que a sua esposa olhou para ele mediante toda a catástrofe de dor, de ali que ela estava, que ela também perdeu os filhos junto com ele. Ela olha para ele e fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morra. Depois de ter ouvido isso, a Bíblia diz: levantou-se Jó. Ele não ficou parado, ele não ficou desanimado, ele não ficou inerte, passivo, esperando algo do céu aparecer, mirabolante, os anjos com as suas 3 asas de um lado, 3 do outro, de mais de 3 metros de altura, vim ficar abanando ele. Não, a Bíblia diz que depois de ouvir isso, levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Sabe, diante de todas aquelas notícias, Jó tomou atitude, não ficou parado. Sabe, todos nós conhecemos a nossa atitude natural, nossa reação natural, mas é a do espiritual que nós devemos ter uma atitude. E Jó, ele nos ensina que não devemos deixar a tristeza, o medo amarrar a nossa vida e nem congelar o nosso coração. Nós devemos se levantar e agir. E quando nós falamos de levantar, eu quero deixar claro para você que levantar significa se colocar num plano mais elevado. É erguer-se, é pôr-se de pé, é sair de uma posição e ir para outra, para um plano mais alto. Amém? Eu não estou dizendo para você ter uma reação natural, porque quando você recebe a Cristo, você se torna um ser espiritual. E nós precisamos se levantar nessa linha espiritualmente. Deus, eu estou aqui, eu quero fazer algo, me dá uma direção. E aí Deus vai dar a direção e você vai e marcha naquela direção. Sabe, ficar isolado ou ali paralisado, sabe, achando que a vida não tem mais solução, é exatamente esse o papel do diabo para você e para mim. É paralisar. Nós vivemos o melhor desta terra, porque quando estamos paralisados, deixamos de agir, deixamos de lutar, deixamos de orar, deixamos de fazer um monte de coisa e principalmente ouvir a voz de Deus. Mas quando nós nos levantamos ali em atitude, nós agimos, nós começamos a marchar em direção a viver o melhor desta terra. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: é tempo de você viver o melhor dessa terra. Sabe, talvez você esteja passando alguma situação que através dela você sente muita dor, mas eu tenho uma palavra para você. Mesmo em meio à dor, levante-se e marche na direção do propósito do Senhor. Ele vai trazer consolo, Ele vai guardar o seu coração, Ele vai amenizar a dor, Ele vai transformar a dor em alegria para a honra e glória do nome santo dEle, em nome do Senhor Jesus. Sabe, resolva levantar-se hoje. O sol ainda está nascendo e brilhando lá fora. A alegria está à sua disposição. E a Bíblia diz que Jó se levantou para cair aos pés do Senhor e Salvador. E no momento que ele caiu aos pés, ele adorou ao Senhor. Sabe, não é tempo de ficar parado, é tempo de adorar o Senhor. E o povo lá diante do mar ficou inerte, reclamou a Moisés, e o Senhor disse: fale para o povo, fala para quem está do seu lado assim: você é o povo. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje: marche, marche, marche. Cutuca quem está do seu lado, fala: é tempo de marchar, é tempo de parar de reclamar, é tempo de marchar, é tempo de agir. E quando nós agimos, Deus começa a nos capacitar. Fala para quem está assim: Deus vai te capacitar. Sabe, mas nós temos que entender
que Deus ia abrir o mar, mas o povo tinha a sua responsabilidade. Todas as vezes que nós estamos no meio da dificuldade, Deus sempre espera nós tomarmos uma decisão para que Ele possa agir, porque tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Qual era a parte de Deus para o povo de Israel? Abrir o mar. Mas qual era a parte do povo? Marchar diante do mar. Então nós temos a nossa parte e Deus também tem a dele. Por exemplo, Davi foi derrubar o gigante. Qual era a parte de Deus? A parte de Deus era derrubar Golias, sim ou não? Qual era a parte, a responsabilidade de Davi? Pegar a pedra e afunda e ir em direção a ele no nome do Senhor, sim ou não? Aí nós vemos na Bíblia também, Josué, quando foi derrubar as muralhas de Jericó, qual era a parte de Deus? Derrubar as muralhas. Qual era a parte do povo? Rodear 7 vezes a muralha e gritar. Sabe quando Deus manda fogo, né, ali no altar, quando Elias estava ali com os 400 profetas de Baal, e os 400 profetas de Baal todos cheios de sangue, ali aquela poça, para ver que o altar ia pegar fogo, e qual altar pegasse fogo primeiro, ali o Deus era que eles iam adorar. E ali o que aconteceu? Qual foi a parte de Elias? Elias foi, jogou água, depois mais água, mais água, mais água. E qual foi a parte de Deus? Mandar fogo. Sabe quando Daniel estava na cova dos leões, ali estava debaixo das ameaças, qual era a parte de Deus naquele momento dentro da cova? Era fechar a boca dos leões. Qual era a parte de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Sabe, Deus, Ele quer fazer algo, mas nós precisamos entender que também tem a nossa parte, nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade hoje é marchar. Então Deus está dizendo para mim e para você, diga ao povo que marche. Não é tempo de clamar a mim, é tempo de marchar. Por que é tempo de marchar? Porque tem muitas pessoas aí fora precisando ser alcançada pelo Evangelho. Ontem nós tivemos em Paulínia o chá das mulheres, e ontem de manhã eu recebi 3 telefonemas de 3 pessoas diferentes, dizendo: pastor, olha, tem uma pessoa que vai domingo no culto, e pessoas que 2 delas não eram do nosso ministério, 2 eram de outra igreja, que conhecia alguém que mora ali perto, na nossa redondeza, e diz assim: essas pessoas estão sem igreja, pastor, acalenta elas aí no seu ministério. Atos 2 diz que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Mas eu tenho a minha responsabilidade, e nós como igreja temos a nossa responsabilidade. Qual é? Acalentar esses irmãos que estão perdidos aí fora e precisando ser alcançados pelo Evangelho da graça em Cristo Jesus. Sabe, tem a nossa parte também. Então nós entendemos que para a igreja crescer, nós precisamos de mais pessoas. Quantas pessoas você conhece que está perdida no mundão? Quantas pessoas você conhece do seu tempo de farra que estão perdidos? Por que você agora não se levanta e marche e mostre o Evangelho que você está vivendo da graça em Cristo Jesus? Leve a palavra até elas. E Deus quer te usar, e você fica perguntando: Senhor, como é que o Senhor quer me usar? Eu tenho uma palavra para você hoje, resposta da sua oração. Quando Moisés disse: Senhor, como vou fazer isso? Deus pergunta para Moisés assim: o que tens na tua mão? E Moisés responde o quê? Um cajado. O que tens nas mãos? O Senhor está te perguntando hoje. Porque o Senhor vai usar o que você tem nas mãos. Talvez você tenha um cajado, talvez você tenha um conhecimento, talvez você tenha habilidade de alguma coisa, e Deus vai usar isso para que você possa alcançar essas vidas. Se você olhar para a Bíblia, Maria Madalena tinha um vaso de alabastro, e com esse vaso ela lavou os pés de Jesus. Se você olhar no meio da multidão,
quando Jesus ali se despede de todos, e os discípulos falam: Senhor, está tudo fechado, não tem mais lugar para comprar comida. E o Senhor Jesus fala assim: então saem no meio do povo e vê se alguém tem alguma coisa para comer. Aí André, ele acha um menino, um jovem, que tinha 5 pães e 2 peixes. E aí André chega para o Senhor Jesus e fala assim: Senhor, tem um moço aqui, um adolescente, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: traga-o. E Jesus orou dando graças. E aqueles 5 pães e 2 peixes viraram os macfish, que a Bíblia diz que alimentou aquele povo até eles estarem saciados. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. E aí nós vemos também ali uma mulher que sofria de sangramento já há 12 anos. O que ela tinha nas mãos? A fé. E ela toca na orla do Senhor Jesus e é curada. Nós vemos lá uma das mulheres dos profetas que chega para Elias e fala: Senhor, meu marido morreu, os devedores estão na porta. E aí o profeta chega para ela assim: o que tens em casa? Um punhado, uma panela de um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí ele fala: sai para a vizinhança, pegue várias panelas ali e vai derramando o azeite, porque o azeite era muito caro, dava para ela pegar, viver e vender ainda para pagar suas dívidas. E aquela mulher faz o quê? Ela vem para casa e ela faz o quê? Pega os filhos, vai até a vizinhança, vai trazendo panela para cá. E aí, filhos, tem mais panela? Não, mamãe, acabou as panelas. Aí o azeite parou de multiplicar. Sabe o que você tem nas mãos? Porque Sansão, quando ele vai lutar contra os filisteus, ele tinha uma queixada de boi, de jumento. E com aquela queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Aí você olha Gideão, que ia lutar contra 3 exércitos inimigos. E ali o Senhor faz ele juntar 20 e tantos mil homens. E aí o Senhor fala: vai até o ribeiro, aquele que se prostrar e lamber a água, aquele separa, e o restante manda embora, os medrosos também mandam embora para casa. E sobraram 300 homens para ali enfrentar 135 mil soldados inimigos. E ali eles venceram a batalha, tiveram vitória. Sabe, não importa o que você tem nas mãos, o que importa é nas mãos de quem você irá colocar o que você tem nas tuas mãos. Amém? Não é tempo de clamar, é tempo de marchar. Então se coloca de pé nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Aleluias.